Olá pessoal, nessa aula trataremos do tema treinamento e desenvolvimento. Um tema de extrema relevância na discussão de gestão de pessoas, sobretudo após a abertura comercial na década de 90, o que obrigou as empresas a serem cada vez mais competitivas. Além disso, o dinamismo do mundo do trabalho vem obrigando as empresas a qualificarem o seu pessoal para que esses possam se tornar empregáveis, o que contribui também para a melhoria da situação dessa organização no mundo dos negócios atual. Por outro lado, as pessoas também sentem-se obrigadas a se qualificarem continuamente, que é a exigência de aprendizagem contínua, para que elas possam se tornar empregáveis. Outro ponto relevante é o modelo da competência. Cada vez mais as empresas vêm se focando no modelo da competência para que possam permanecer estabelecendo vantagem competitiva. Importante ressaltar que os grandes objetivos de um programa de treinamento e desenvolvimento são a melhoria do desenvolvimento individual para que a partir daí se conquiste a melhoria do desempenho organizacional. Para que isso ocorra, é muito importante uma atenção bastante especial dos gestores e da área de recursos humanos na definição das etapas de um programa de treinamento, como vamos ver no modelo a seguir. Este é um modelo de diagrama bastante simples, porém que abrange todas as etapas de um programa de treinamento. Em primeiro lugar, o diagnóstico de necessidades. A partir do levantamento de necessidades de treinamento é que se poderá partir para a etapa seguinte. A etapa seguinte trata-se do desenho do programa. Como será desenhado um programa de treinamento e desenvolvimento para atender as necessidades que foram levantadas. Feito isso, esse programa deverá passar pela aprovação da área de orçamento. Após ser aprovado, será implementado. Depois da implementação, esse programa deverá ser avaliado para saber se foi ou não adequado para as necessidades que foram levantadas. Levantamento de necessidades. Embora todas as etapas de um programa de treinamento sejam muito importantes, o levantamento de necessidades talvez seja o mais relevante. Por isso, é o primeiro. Porque a partir do levantamento de necessidades é que se identificará quais são os gaps de desempenho, ou seja, quais os hiatos ou intervalos entre o desempenho esperado ou desejado e o desempenho da pessoa atual. Muito bem, ao fazer o levantamento de necessidades, ou o chamado a identificação de gaps, e podemos identificar, inclusive na literatura de recursos humanos, que alguns autores vão chamar essa etapa de diagnóstico de necessidades, ele pode acontecer de várias formas, em especial de duas formas. A priori, ou seja, antes, diagnosticar treinamentos que devem ser realizados em questões que vão ainda acontecer, por isso chamado treinamento ou levantamento de necessidades de treinamento a priori. Como exemplo, a expansão da empresa. Uma empresa que tem programado a abertura de uma nova filial ou a abertura de um novo negócio. A partir daí, já temos então informações suficientes para programar um treinamento. A empresa vai se expandir ou vai criar uma nova área, vai criar uma nova filial e as pessoas devem se preparar então para quando isso acontecer. Um outro caso, redução do quadro. A empresa se prepara para reestruturar ou reorganizar a sua estrutura e sabe-se que vai reduzir o quadro. Ao reduzir o quadro, as pessoas que ficarem na empresa vão ter de assumir as atribuições daquelas pessoas que sairão. Feito isso, ou ciente disso, a empresa vai organizar então treinamentos para que as pessoas possam se preparar para assumir novas responsabilidades. Outro exemplo, mudança de processos, novos processos que a empresa vai criar ou processos que a empresa precisa reformular. Ao fazer isso, vai se criar então a necessidade de preparar as pessoas para lidar com esses novos processos ou com os processos modificados. Da mesma forma, quando a empresa adquire novas tecnologias, as pessoas precisam ser preparadas para lidar com essas novas tecnologias, assim como novos produtos.
o lançamento de um novo produto e a pessoa ou as pessoas da empresa vão ser preparadas para lidar com esse novo produto. Todos esses exemplos fazem parte do levantamento de necessidades a priori, quando a empresa, então, sabe ou programa uma situação que vai acontecer e prepara as pessoas por meio de programas de treinamento e desenvolvimento para essas novas situações. Já o levantamento de necessidades a posteriori trata de organização, elaboração de treinamento e desenvolvimento para resolver um problema que já aconteceu, que, aliás, é o mais comum. Em geral, as empresas tentam elaborar programas de treinamento para resolver problemas que já estão em andamento. Por exemplo, baixa qualidade de serviços ou produtos. É um caso que já aconteceu, de alguma forma foi identificado, ou por reclamação de clientes, ou internamente, e precisa-se então elaborar um programa de treinamento e desenvolvimento para resolver esse problema que já está acontecendo. Da mesma forma, baixa produtividade. Ou houve queda na produtividade, ou a produtividade está aquém daquela esperada. Portanto, precisa-se realizar um programa de treinamento e desenvolvimento para resolver esse problema que também já aconteceu, entre outros problemas que podem ser frequentes. Vamos imaginar, por exemplo, comunicação deficiente. Há problemas de comunicação que foram identificados. Já foram identificados. E a partir do momento que foram identificados, eu preciso elaborar programas para resolver esse problema que já está, de alguma forma, atrapalhando o bom desenvolvimento da organização. Um outro caso interessante é quando há elevado número de acidentes. Por algum motivo, os acidentes estão acontecendo. Já aconteceram, então eu preciso treinar as pessoas, desenvolver pessoas para evitar novos acidentes. No caso de mau aproveitamento do espaço ou problemas com inter-relacionamento pessoal, eu também preciso desenvolver programas para resolver problemas que já estão instalados. Da mesma forma, reclamação de clientes. Já houve a reclamação, o cliente já reclamou, eu preciso então tentar resolver esse problema, treinando as pessoas para que não haja novas reclamações. Para se levantar necessidades, existem alguns métodos, como vamos ver. Por exemplo, aplicação de questionários. Eu posso aplicar questionários a gestores e a colaboradores, assim como posso também aplicar questionários a clientes, a fornecedores, para identificar necessidades de treinamento. Porque a partir da aplicação desses questionários, eu posso estar identificando N necessidades de treinamento. Uma outra modalidade de levantamento de necessidades são as entrevistas, também feitas com trabalhadores e com gestores, para identificar se existem problemas que já estão instalados ou problemas que podem acontecer no futuro, ou seja, tanto necessidades a priori quanto necessidades a posteriori. E a partir dessas entrevistas, eu tomo decisão de como desenvolver ou desenhar programas de treinamento. Uma outra forma ainda interessante é a aplicação de testes e exames. Eu posso, ao aplicar testes e exames, identificar se há gaps de desenvolvimento para os quais eu preciso, então, desenvolver programas de treinamento. Uma outra forma, também muito utilizada, é a observação in loco, porém, um tanto subjetiva. Dependendo da situação, só a observação in loco não me dá informações suficientes para desenvolver um programa de treinamento. Uma outra forma bastante utilizada ultimamente é a questão da mudança organizacional. Uma mudança que já está instalada ou está em curso me dá subsídio suficiente para desenhar um programa de treinamento e desenvolvimento com foco nessas mudanças e, em especial, com foco no novo cenário que vai se desenhar após a mudança. Feito o levantamento de necessidades, partimos para a segunda etapa do programa de treinamento e desenvolvimento, chamada desenho do programa. Nesta etapa, devemos responder algumas perguntas fundamentais, como vamos ver no quadro a seguir. Embora possa parecer óbvio, devemos responder algumas perguntas antes de realizar um programa de treinamento. Como, por exemplo, para quê? Eu preciso responder com qual objetivo ou com quais objetivos eu estou programando um treinamento. Quem vai ser treinado? Ou seja, quem serão os treinandos? Como esses treinandos
participarão do programa, ou seja, o que envolverá esse programa em termos de estratégias e métodos utilizados, métodos de ensino utilizados para desenvolver a outra pergunta, que é o que? O conteúdo, ou seja, eu vou utilizar de estratégias e métodos para desenvolver o conteúdo. Eu preciso ter clareza de qual conteúdo será desenvolvido para responder a questões que foram levantadas na etapa levantamento de necessidades. Por quem? Ou seja, quais serão ou quem serão os instrutores e ou consultores que aplicarão o treinamento? Onde será feito esse treinamento? Qual o local? Será fora da empresa? Num hotel fazenda? Será em company, ou seja, dentro da empresa? Quando ocorrerá? Qual será o período? Qual será o horário? E quanto? Que também é uma resposta fundamental, ou seja, qual carga horária será destinada para desenvolver o conteúdo que está programado. Como vimos, algumas perguntas fundamentais devem ser respondidas para que eu possa, então, executar o treinamento. Além dessas perguntas, alguém deverá me perguntar quanto vai custar esse programa, o que, em geral, deve constar do orçamento da empresa. Importante ressaltar aqui o seguinte, de alguns anos para cá, muitas empresas ou gestores vêm utilizando o seguinte discurso, de que treinamento não pode ser considerado custo, deve ser considerado investimento. Só se considerará investimento se houver um planejamento para que, a partir do treinamento realizado, eu tenha retorno desse treinamento, senão é custo. Além disso, eu preciso responder claramente essas perguntas para evitar o subjetivismo dos programas de treinamento. Ou seja, eu preciso ter bastante foco e objetividade para, a partir daí, implementar e executar o treinamento. Implementação e execução. Nessa etapa, os gestores devem se preocupar com algumas questões bastante importantes, como, por exemplo, didática. Qual didática será utilizada para implementar o treinamento? Além disso, a questão do preparo técnico. O preparo técnico dos treinadores ou dos elaboradores do treinamento e de que forma esse treinamento será passado para as pessoas que participarão do programa. Além disso, deve-se considerar o alinhamento desse programa com os objetivos organizacionais e também com os objetivos da área, para que se tenha clareza, então, de que esse programa estará atendendo às necessidades que foram levantadas na etapa 1. Um outro ponto, os recursos. Que recursos serão utilizados? Quais recursos desses que serão utilizados eu tenho disponíveis? Se eu vou precisar alugar, se eu vou precisar comprar, se eu vou de alguma forma ter de adquirir esses recursos, ou recursos humanos que serão envolvidos nesse programa. Eu tenho que ter clareza de tudo isso para que o programa seja executado e implementado com sucesso. Avaliação do programa. Nesta etapa, temos dois momentos da avaliação. Um deles é a avaliação de reação do treinando, ou seja, aquele que participou do treinamento. Algumas perguntas são básicas, que podem ser feitas no processo de avaliação de reação. Por exemplo, como ele se sentiu participando daquele treinamento? Quais foram as principais melhorias que ele percebeu naquele treinamento? Pode avaliar também os recursos utilizados, avaliar a didática do programa, avaliar as estratégias, avaliar o conteúdo, avaliar de que forma aquele conteúdo poderá ser utilizado na sua situação de trabalho. E, enfim, avaliar também todos os outros recursos que foram utilizados, incluindo os recursos humanos. Por outro lado, a avaliação dos resultados de treinamento são muito mais complexas e devem ser melhor elaboradas. Na avaliação de resultados, temos, por exemplo, o retorno do investimento, ou seja, qual o retorno ou qual benefício esse programa que está sendo desenvolvido promove a empresa ou provoca na empresa, assim como se os seus resultados compensam os custos que foram envolvidos. Em suma, eu preciso saber se é realmente investimento que eu estou fazendo, ou seja, se há retorno para tudo aquilo que eu estou me empenhando. Um outro ponto no processo de avaliação, o impacto que esse programa tem nos negócios da empresa.
Ou seja, se está ou não agregando valor à própria organização e aos seus stakeholders, ou seja, os seus interessados de uma forma geral, acionistas, comunidade, as pessoas que trabalham na empresa, enfim, todos aqueles que de alguma forma estabelecem alguma relação com a empresa. Eu preciso ter essa resposta. O programa que está desenhado e que foi implementado traz algum tipo de benefício ou impacta positivamente nos negócios da empresa? Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar o seguinte exemplo. Uma empresa que organiza um programa de treinamento para gestores num hotel fazenda, 5 estrelas. Pega 10 dos seus gestores, manda para um hotel fazenda, contrata uma consultoria para aplicar o treinamento e contrata um palestrante de renome. Tudo isso envolve um alto custo. Além disso, todos os recursos que serão envolvidos nesse treinamento, recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, que também gerarão um custo. Vamos imaginar que, após aplicar esse treinamento, a empresa não tenha instrumentos que possam medir de que forma esses resultados terão impacto no negócio da empresa. Eu vou entender que isso é custo, ou na pior das hipóteses, que isso é benefício, ou seja, eu estou dando esse treinamento para as pessoas que trabalham na organização e não vou cobrar nada em troca. Tenho de saber também se o programa que foi implementado tem impacto no comportamento e no desempenho das pessoas que estão participando dele. Ou seja, se de alguma forma esse programa que está sendo desenvolvido teve melhoria no desempenho, visto que eu tenho como objetivo, num programa de treinamento, melhorar o desempenho individual para melhorar o desempenho organizacional. Preciso saber ainda se está havendo transferência de conhecimento para o local de trabalho, ou seja, se o conhecimento que foi desenvolvido no programa, a pessoa de alguma forma está aplicando no local de trabalho. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu realizo um workshop como programa de treinamento para que pessoas passem informações para outras pessoas sobre produtos, sobre serviços, sobre novas tecnologias. Eu preciso de alguma forma identificar se aquele conhecimento que está sendo transmitido, de alguma forma, as pessoas que estão recebendo aquele conhecimento estão aplicando no seu dia a dia, estão aplicando no seu local de trabalho, nas suas atividades. É preciso, então, identificar se o programa está desenvolvendo competências individuais, ou seja, competências das pessoas alinhadas às competências essenciais da organização. O que Gary Hamel e C.K. Prahalad classificaram como Core Competence. Esses dois autores, no livro Competindo pelo Futuro, várias vezes apontam a importância dos programas de desenvolvimento com foco na organização, ou seja, alinhados àquilo que a organização sabe fazer de melhor para sustentar a sua vantagem competitiva. Gostaria que vocês atentassem para o quadro a seguir, no qual vamos demonstrar um formulário de avaliação de reação, ou seja, aqueles que participaram do treinamento vão responder a esse formulário. Nesse formulário, por exemplo, estamos classificando como formulário de avaliação de eficácia, ou seja, para medir a eficácia do treinamento a partir da visão de quem participou dele. Então nós temos aí o nome do evento, por exemplo, noções básicas de administração, o nome do participante, que pode ou não estar constando, porque podemos também fazer o formulário sem que as pessoas que vão respondê-lo se identifiquem, a unidade administrativa, que pode também ser opcional, e o período. Então temos aí os seguintes itens, dos aspectos avaliados. A empresa perguntando para o aprendiz. De um modo geral, houve melhoria nas atividades executadas? Ou seja, a partir do conhecimento que você desenvolveu naquele programa, você percebeu que as suas atividades, de alguma forma, estão sendo melhor executadas? O colaborador está mais motivado no desempenho de suas funções? Ou seja, aumentou a sua motivação para com as suas funções após o treinamento? Você implementou algum princípio do treinamento realizado na unidade administrativa? Houve proatividade em relação às sugestões de melhoria nos processos da área? E ainda uma outra questão, houve maior comprometimento nas ações desenvolvidas pelo colaborador? Todos esses aspectos avaliados têm como resposta sim ou não. Para o melhor desenvolvimento, duas questões que o aprendiz pode explorar melhor. Quais as melhorias identificadas após a realização do evento? Ou ainda,
quais treinamentos adicionais seriam necessários para melhorar o desempenho do colaborador. Nesses itens, ou nessas questões, o colaborador pode explorar um pouco melhor as respostas. Custos de treinamento. Nessa etapa, temos de ter clareza de quais recursos serão envolvidos e detalhá-los para que, de alguma forma, tenhamos noção do custo envolvido em todo o processo. Por exemplo, pessoas, que envolvem salários, ajuda de custo, gratificações, horas extras, apoio. Vamos imaginar o seguinte, que as pessoas envolvidas no programa de treinamento são pessoas da empresa, que têm salário, ou são pessoas que, além de ter o salário, têm ajudas de custo, ou outros tipos de ajuda de custos que vamos fazer para as pessoas que são da empresa ou para que não são da empresa. Da mesma forma, gratificações, horas extras, pessoal de apoio que vai precisar ficar além do horário ou que vai se deslocar quando o treinamento for fora da empresa. Eu tenho de ter clareza de tudo que estará envolvendo pessoas e quanto isso vai custar para a organização. Um outro ponto importante são os materiais. Quais custos estão envolvidos na utilização de materiais didáticos, por exemplo? Se eu vou utilizar uma consultoria externa, se eu vou utilizar o pessoal interno, se eu vou contratar um palestrante, se eu vou ter de alugar, por exemplo, um salão, se eu vou ter que alugar uma sala, se eu vou ter de alugar um hotel, uma sala de eventos e etc. Também preciso ter clareza de quais equipamentos estarão envolvidos no treinamento. Se a empresa possui os equipamentos ou se ela terá de adquirir os equipamentos, ou poderá, inclusive, alugar. Temos como exemplo o que é muito utilizado atualmente, as empresas que alugam projetores, por exemplo, projetores multimídia, alugam telões, alugam TVs, enfim, uma série de equipamentos que podem estar envolvidos em programas de treinamento. Da mesma forma como os tradicionais materiais de escritório, folhas, flip chart, canetas, lápis, materiais de escritório de uma forma geral. Tudo isso, ou todos esses materiais, de alguma forma, geram um custo para a empresa. E isso precisa ser muito bem calculado para que se dimensione quanto a empresa estará gastando neste programa. Além dos custos envolvendo recursos materiais e recursos humanos, outros custos diversos podem estar envolvidos também num programa de treinamento, como, por exemplo, transportes. Se o treinamento for fora da organização, que tipo de transporte e quanto isso custará para esse treinamento? Os aluguéis e diárias dos locais onde serão realizados os treinamentos, as consultorias envolvidas, a alimentação, se será full-time, se será part-time, quanto irá se gastar, além da importância de se calcular impostos e taxas que estarão envolvidos no programa. Vocês devem ter em mente, portanto, que essa é uma etapa extremamente importante, o dimensionamento dos custos. Quais custos estarão envolvidos? Para que os gestores ou as empresas possam calcular o investimento, ou seja, qual o tamanho do retorno do investimento que eu preciso para cobrir esses custos que estão apresentados nesse desenho. Muitas empresas que estão profissionalizando essa atividade, como as empresas que possuem universidade corporativa, estão utilizando esse dimensionamento. Vamos ver a seguir o exemplo de uma empresa que possui universidade corporativa. A universidade corporativa é um conceito de treinamento que ganhou força nos Estados Unidos a partir dos anos 80, cujo principal objetivo é padronizar o conhecimento e acelerar a formação de profissionais dentro das empresas. No Brasil, a empresa fabricante de imóveis Delano é uma das precursoras nesse sistema de treinamento. Antes de criar sua universidade corporativa, a Delano fazia apenas treinamento de lojistas e gerentes de loja, ensinando padrões de venda e atendimento. Porém, os diretores da empresa perceberam um grande desperdício, uma vez que de cada 10 profissionais treinados, apenas 3 ainda estavam na empresa nos 12 meses seguintes. Além de ter que pagar, o que faz com que o participante valorize ainda mais o treinamento, os franqueados da Delano apresentam os próprios avanços alcançados para que os demais sigam o exemplo. Como vimos nesse exemplo, essa é uma empresa brasileira que está adotando conceitos de educação corporativa muito mais amplos do que os tradicionais programas de treinamento e desenvolvimento. Vocês viram que essa empresa, além de treinar
os seus vendedores, ou seja, treinar os seus colaboradores internos, expandem esse treinamento para fora da organização, porque isso é muito importante para essa organização. Isso alinha o conceito de educação corporativa àquilo que os americanos chamam de universidade corporativa, ou seja, um local interno na empresa que se desenvolve conhecimento, que se desenvolve competências que são essenciais para aquele tipo de negócio. Enfim, o que vocês devem ter clareza é que essa é uma atividade extremamente importante. Ou seja, treinamento e desenvolvimento deve estar alinhado aos objetivos organizacionais. Além disso, devem atentar para a importância de se levantar necessidades de treinamento. Eu só posso ou só devo desenhar um programa de treinamento a partir do levantamento de necessidades. Feito esse levantamento de necessidades, eu desenho um programa focado nas necessidades que foram levantadas. Além disso, não se esqueçam do seguinte: toda vez que eu desenhar e implementar um programa de treinamento, eu preciso criar instrumentos de avaliação, instrumentos de medição. Como é que eu vou medir se o investimento que está sendo feito terá retorno? Como é que eu vou medir se o conhecimento que foi desenvolvido está sendo aplicado na situação de trabalho? Tudo isso é muito importante para melhorar o desempenho individual e pensar que, melhorando o desempenho individual, eu vou melhorar o desempenho organizacional. Gostaria de falar com vocês sobre algumas dicas de estudo desse tema, treinamento e desenvolvimento. O livro de Chiavenato, Gestão de Pessoas, reeditado agora em 2008, traz um capítulo bastante proveitoso sobre treinamento e desenvolvimento, com bastante detalhes e bastante ampliado sobre tudo o que foi discutido nesta aula. Uma outra dica é o livro Gestão do Fator Humano, uma visão baseada em stakeholders, escrito por Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli. Nesse livro também vamos encontrar um capítulo específico sobre treinamento e desenvolvimento, já linkado com educação corporativa. Além disso, gostaria de dar uma última dica, um livro bastante atual que acabou de sair, chamado Competências. Esse livro, que tem como organizadores Joel de Souza Dutra, Maria Tereza Fleury e Roberto Ruas, traz uma série de capítulos sobre o tema competências, em especial um capítulo que linka educação corporativa e competências, do qual eu vou ler um trecho. A educação é instrumento necessário às mudanças crescentes e ao desenvolvimento no país. Se por um lado é inquestionável sua importância, por outro, a falta de investimento na qualificação e educação da força de trabalho é um dos maiores obstáculos encontrados para o progresso. Tenham todos uma boa leitura.